Começa agora mais um programa Aras e Raças. O Brasileiro de Hipismo, ou BH, como é popularmente conhecido, é uma raça desenvolvida para as competições de salto. Um equino destemido por natureza e que não tem medo de encontrar obstáculos pela frente. No programa de hoje, você vai acompanhar como o Aras 3 Barras seleciona esses cavalos. Confira! Produzir equinos com alto padrão genético é o desafio de todo criatório. Imagina, então, selecionar animais com aptidão que não é natural da espécie, o salto. Isso porque, segundo especialistas, os cavalos naturalmente tendem a desviar dos obstáculos e não saltá-los. Para isso, criadores desenvolveram ao longo dos tempos animais que continham características necessárias para executar essas proezas. Uma delas é o Brasileiro de Hipismo e o Aras 3 Barras seleciona esses competidores há 4 anos, como nos conta Guto Figueiredo. Você vai direto no topo. Então, não adianta eu ter um garanhão bom se tem um no mundo que é o melhor do mundo. Então eu vou direto no melhor do mundo. Desde pequenos, os potros da raça BH apresentam características peculiares. Uma delas é a coragem. Essa característica faz com que muitas vezes eles sejam escolhidos por corporações como a cavalaria. Desde novinho eles já apresentam essa habilidade mesmo, né? Eles são muito corajosos. Então, um cavalo que não é tão corajoso, quando ele vê a altura, ele não quer ir. Então esse cavalo é um cavalo que criou uma rusticidade, né, para salto. E aí, o que a gente precisa é disso. Então, um cavalo corajoso. Porque um cavalo corajoso, você ensina ele a fazer as coisas, né? Ele não precisa saber nascendo. Ele tem a genética, hoje já nasce sabendo. Mas dele ser corajoso, a gente ensina. Eles aprendem como todo mundo aprende. Então, só dele ser corajoso já é um passo à frente na raça. Paulo Gil acrescenta que a coragem é a grande particularidade da raça dos cavalos de salto. Sem essa característica, os animais não conseguem ultrapassar obstáculos que chegam a mais de 1,70 m de altura. A coragem e a força, principalmente a força. Eles têm muita força, são muito grandes, né? Muita força mesmo. No BH, ou Brasileiro de Hipismo, a altura, a estrutura óssea e o andamento adequado, além da leveza, são exigências físicas essenciais para um bom cavalo de salto de obstáculos. Estes foram os parâmetros básicos para a conformação da raça brasileira de hipismo por meio da seleção genética e do cruzamento direcionado. Com a fundação da associação, os cruzamentos começaram a partir de garanhões tanto importado quanto nacionais, com aptidão comprovada nos esportes hípicos, em especial no salto de obstáculos. Esses garanhões foram cruzados com éguas nacionais, com ou sem genealogia reconhecida, mas que apresentam as características funcionais e morfológicas necessárias para a prática desses esportes. Para ser registrado como BH, o cavalo deve ser um produto do cruzamento entre um animal de raça provada pelo Studbook brasileiro. Além disso, passam por uma análise de conformação e desempenho. Mesmo com uma recente história na criação do Brasileiro de Hipismo, desde 2010, o Aras 3 Barras já colhe os frutos das matrizes e dos garanhões selecionados do plantel. Exemplos desse trabalho são os potros que o criador começa a treinar para as futuras competições. O Brasileiro de Hipismo, ele tem uma exposição no ano, que é a Exposição Nacional de Potros. Você pega os potros até 3 anos, prepara para a pista para conformação igual as outras raças e leva para a pista. Esse ano nós vamos com 3 animais para a Exposição Nacional de Potros BH. A gente só vai ter a certeza de um animal, se ele é bom ou não é,
montado na sela saltando. Mas a gente seleciona algumas funções, uma pré-seleção de conformação técnica para o cavalo saltar. Então a gente vê a parte morfológica de aprumo, de casco, de dorso-lombo, tudo isso aí pré-selecionado para o salto. Então a gente não pode selecionar um cavalo que tenha aprumo ruim, uma linha dorso-lombar ruim, um posicionamento de pescoço ruim, se ele for bom nisso aí, ele com certeza vai saltar. Se tiver uma boa movimentação, então ele tem pré-requisitos que ele vai ser bom. A estrutura óssea e a musculatura resistente são pontos de fundamental importância quando se fala em cavalos de salto. Quanto mais equilibrado e fortes são os ossos e os músculos, melhor será a impulsão nos saltos e melhor também será a absorção do impacto de seu peso no retorno ao solo, como nos esclarece o veterinário Rafael Felipe da Silva. Em torno dos 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. Isso 4, 5 anos o animal já formou, tá chegando no seu tamanho, nas suas estruturas, assim, quando ele tá chegando na fase adulta mesmo. Então quer dizer que um cavalo é considerado adulto a partir pelos 5 anos? anos? Em torno dos 4, 5 anos. Que ele já tá começando a chegar na fase adulta, parte em termos de corpo, de desenvolvimento do corpo. Para Camila Figueiredo, esposa de Guto, a raça brasileira de hipismo é uma saltadora nata. A competidora e criadora comenta algumas das características que acredita que faça do BH uma das melhores raças de salto. Eu acho que ele mais acredita no potencial que ele tem e ele vê que aquilo ali para ele é uma coisa que ele vai fazer, ele foi feito para isso, ele sabe que aquilo ali é para ele. Então acho que isso encoraja muito ele a fazer. Eu vejo assim, quando eu peguei o Sheridan, para te falar a verdade, eu tive uma dificuldade no meu equilíbrio, porque os outros cavalos saíam do chão normal. O Sheridan ele saiu do chão com uma explosão muito grande, parecia que tinha uma molinha nele, que ele me jogava muito para cima. Então até eu pegar esse equilíbrio, que era bem diferente dos outros, foi difícil, mas era isso. Ele ia com tanta vontade que eu pensava só em firmar minha perna e não pensava, porque esse negócio de ter que pôr distância, de ter que se ajeitar, porque os outros eu tinha que sempre ajeitar a distância demais. Ele não, eu sabia que do jeito que chegasse ele ia sair, não ia ter problema. A minha preocupação no começo era conseguir ficar em cima dos pulos que ele daria comigo. Essa é a diferença também. Todo criatório possui ferramentas de seleção genética que possibilitam encontrar um equino bom para a prática esportiva e para o mercado. Hoje, você acompanhou como o Aras 3 Barras faz a sua seleção genética. Amanhã, vamos acompanhar um pouco mais desse criatório da raça brasileiro de hipismo. Não percam! Até amanhã!